Malaquias 3, a partir do versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, ou uma terra deleitosa, ou de prazeres, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Vamos orar mais uma vez, tá bom? Por favor. Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Agora, nós apresentamos a Ti nosso coração, porque nós precisamos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Nós necessitamos, meu Deus, que a palavra do Senhor chegue ao nosso coração no poder do Teu Espírito. E nesse sentido, Senhor, eu oro por mim mesmo, pedindo o poder do Espírito na minha vida para transmitir a Tua palavra, mas também oro pelos meus irmãos, pedindo sobre eles o poder do Teu Espírito para receber a Tua palavra, Senhor, em o nome de Jesus. Ah, Deus, dá-nos a graça, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, essa é uma palavra, eu acho que é a palavra mais conhecida de toda a igreja, sabe? Porque você vai encontrar isso nos envelopes de dízimo, você vai ouvir em quase todos os cultos os irmãos falando sobre esse texto, mas geralmente a gente fala apenas da responsabilidade de trazermos os dízimos, né? Eu vou falar sobre isso, eu vou expor o texto, né? Mas eu queria me ater um pouco mais nas promessas de Deus, porque quando você olha para as promessas de Deus para esse povo, você consegue perceber o coração de Deus, querido. Eu vou já fazer eu vou citar aqui, fazendo a conexão do versículo anterior com isso aqui, e eu vou citar a fala de um homem chamado Taylor Richard, e ele praticamente sintetiza tudo aquilo que nós já trabalhamos até aqui. E tudo que nós trabalhamos até aqui, irmãos, é terrível, sabe? A situação desse povo aqui em Malaquias é uma situação muito delicada, mas a despeito de tanta rebeldia, a despeito de tão distante que essas pessoas estão do Senhor, você vai perceber, querido, uma linguagem aqui, queridos, que é uma coisa assim tremenda demais. Mesmo os irmãos vivendo nestas circunstâncias que vocês vão ver aqui, ainda assim, Deus começa dizendo a carta: olha, eu amei vocês, eu escolhi amar vocês, né? E aqui, nas promessas, você percebe porque o Senhor vai... Sim, nós teremos aqui, querido, uma palavra dura para esses irmãos, mas a palavra dura do Senhor não é porque Deus está ali com raiva, querendo punir os irmãos. O mandamento que Ele dá aqui nesse texto aqui, é isso que poucas pessoas conseguem entender, né? Quando o Senhor diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, quando o Senhor fala sobre isso, o coração paternal de Deus, querido, tem em mente não exatamente, querido, aquilo que você vai trazer, aquilo que você vai dar, mas aquilo que Ele fará por você quando você atender a sua voz. É uma coisa simplesmente impressionante. Mas vamos aqui, tá? Como forma de conectar, eu não quero recapitular nada, embora a fala do Taylor Richard aqui vai sintetizar para nós, né? Como forma de conectar esse texto aqui com o que foi dito e que foi pregado anteriormente, eu vou citar apenas o versículo 7, tá? Ele diz assim: desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? E aqui, onde eu vou citar o Taylor Richard, por causa da pergunta que é feita,
ele faz um comentário, e nesse comentário ele sintetiza basicamente tudo aquilo que nós já vimos até agora. Ele diz assim: o Senhor poderia ter respondido à pergunta de Israel, apontando novamente para a sua adoração desrespeitosa, para a sua traição mútua. Ele está falando aqui do capítulo 1, 2, especialmente contra as suas esposas, para a profanação do templo através de casamentos mistos com pagãos idólatras, ou ainda para a sua tolerância e prática de feitiçaria, adultério, falsidade e exploração econômica dos mais vulneráveis. No entanto, Deus destaca outra área onde a rebeldia do povo se manifestava. E que área era essa? A retenção dos dízimos. Você percebe? Ele faz um apanhado do que foi dito no capítulo 1, 2 e tudo. Ele vai apontando tudo, sintetizando tudo, dizendo: olha, Deus poderia ter dito assim, vocês deveriam voltar em qualquer uma dessas áreas. Só que ele não faz isso. Ele aponta uma área nova. E aí ele aponta para essa questão dos dízimos. Então, nós temos nesse texto, querido, primeiro uma acusação. É fato. Se você voltar ao versículo 8, você vai perceber aqui uma acusação. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: no que te roubamos? Ou em que te roubamos, na verdade? E o Senhor vai dizer: nos dízimos e nas ofertas. Então nós temos aqui uma acusação inicial do Senhor contra o seu povo, tá bom? A palavra que ele usa aqui para roubar, querido, ela aparece também somente em outro lugar, que é lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 23. E ela traz a ideia de saquear ou então tomar algo à força, sabe? Então, quando o profeta diz que o povo está roubando a Deus, ele tem aqui, a ideia principal dele aqui é: pode um homem tomar para si aquilo que pertence a Deus? É isso que o profeta tem em mente. Porque o fato de o povo estar retendo os seus dízimos e ofertas, eles estão se apropriando de algo que não era deles. Todo judeu sabia que Deus requeria 10% daquilo que eles ganhavam. Então, nós estamos pensando aqui em uma sociedade agrária, tá bom? O homem vive do campo, na verdade. O que eles têm que trazer? É do fruto do animal, né, dos filhos, das crias, das colheitas que eles fazem. Então, tudo isso é trazido ao Senhor como dízimo, 10%. Eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão dos dízimos lá em Israel, né? Havia 3 tipos de dízimo, basicamente. Então, só para você ter uma ideia, na verdade, tá? É disso que ele está falando. O povo está se apropriando de uma coisa que não pertencia a eles, pertencia ao Senhor. Por isso o Senhor está dizendo: pode alguém me roubar? E eles estavam roubando ao Senhor. Mas como? Se apropriando daquilo que não era deles. Essa acusação de Deus, querido. Agora, observe a reação do povo quando Deus aponta o pecado deles. Eles respondem: nós estamos roubando ao Senhor? Mas em que nós estamos te roubando? Sabe aquela dá uma de João doido? Nós estamos roubando ao Senhor. Se é verdade, no que é que nós estamos roubando ao Senhor? Como se eles não soubessem o que eles estavam fazendo, tá, queridos? E a resposta do Senhor é: nos dízimos e nas ofertas. A expressão aqui, querido, nos dízimos, parece indicar todos os dízimos, tá? E isso poderia ser, então, uma referência aos 3 dízimos básicos que o judeu levava ao Senhor, ao templo, na verdade. Havia 3 dízimos em Israel. O dízimo levítico, dado aos levitas para sustentar o serviço deles no templo, tá? Os levitas era a tribo de Israel que não tinha terra, eles não tinham herança em Israel, a herança deles era o Senhor. Então eles viviam daquilo que as outras tribos ofertavam, levavam ao Senhor, dos dízimos, ofertas, essas coisas. Daí vinha a subsistência dos levitas e ao mesmo tempo daí vinha também a subsistência do culto em Israel, porque todo o culto era movido por oferta, tá? Por sacrifícios. Havia também um dízimo anual usado nas celebrações comunitárias. Eu não vou ler aqui, mas tem aqui a referência aqui, Deuteronômio 14, do versículo 22 ao 27. E havia também, querido, um dízimo trienal. Esse dízimo ele era destinado aos pobres, órfãos e estrangeiros, tá bom? A cada 3 anos
Esse dízimo deveria ser distribuído na própria cidade onde as tribos moravam, para serem consumidos pelos habitantes locais que não possuíam terra. Quem eram essas pessoas? Os levitas, tá? Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Então, essas pessoas recebiam a cada 3 anos o dízimo do povo de Deus, que era destinado a eles para a subsistência deles. Basicamente havia esse dízimo. Então, quando o Senhor diz aqui que eles estavam roubando nos dízimos, alguns estudiosos acreditam que nos dízimos aqui é uma referência a esses 3 dízimos que os judeus levavam ao Senhor. Eu tenho dificuldade com essa interpretação, porque ele vai citar isso um pouquinho mais na frente, tá? E quando ele diz lá no versículo 10, ele não diz trazei todos os dízimos, embora as traduções coloquem assim. Só que esse texto no original não é todos os dízimos, trazei todo o dízimo ou trazei o dízimo completo, tá? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá bom, queridos? Então, eu tenho essa dificuldade de entender que era a ideia de todo, mas ainda que nas circunstâncias em que esse povo estava, pode ser que seja isso também, mas eu prefiro crer, por causa do que ele vai falar um pouquinho mais para frente, que a ideia não era esses 3 dízimos, mas era trazer o dízimo completo. Eu vou explicar por quê, tá? Com relação às ofertas, irmãos, a palavra que ele usa aqui, trazer todos os dízimos e ofertas, a palavra aqui para ofertas é terumá, é uma palavra hebraica. Ela engloba, irmãos, uma variedade de outras contribuições que o povo deveria trazer ao templo. Incluía aqui as ofertas alçadas, né, as contribuições específicas, muitas vezes dos primeiros frutos, ofertas voluntárias de diversos tipos e outras contribuições que eram exigidas pela lei para a manutenção do culto, do templo e o sustento dos que dependiam dele, dos levitas, no caso de sacerdotes, tá? Então, essa palavra aponta nessa direção. Há um comentarista que eu tenho lido, estudando aqui em Malaquias, chamado Isaltino Gomes. Ele é um pregador da Igreja Batista Brasileira, é muito conhecido no meio batista brasileiro, né? Ele diz aqui, e ele usa uma tradução em que diz os dízimos e os impostos. Então, na visão de Isaltino, aqui o profeta está se referindo ao imposto do templo, né, que era levado. Esse imposto do templo tem uma história interessante na Bíblia. Primeiro, era uma oferta que era tirada quando era feito o recenseamento, quando Deus mandava fazer um recenseamento do povo. Para fazer o recenseamento, cada judeu teria que dar uma oferta, tá? Era uma quantidade lá. Independente de ser rico ou pobre, todo mundo tinha que dar a mesma quantidade. Era uma oferta muito justa, tá? E isso foi ganhando assim uns contornos diferentes. Quando chegou depois do exílio, né, esse imposto passou a ser cobrado anualmente. Aí o Isaltino disse que aqui, ofertas aqui, como é obrigatório aqui, era uma referência a esse imposto. Eu não sei dizer ao certo, queridos, eu não sei. Eu sou tendencioso a crer que realmente Isaltino esteja correto aqui, mas eu não sei dizer, tá bom? Até porque quando ele vai falar um pouquinho lá na frente, ele já não cita mais as ofertas. Tá? No versículo 10 ele já não fala mais das ofertas, ele fala só dos dízimos. Tá? Então eu não sei especificar aqui. O que eu acho estranho é porque assim... no geral, uma oferta, e a gente prega isso, né, às vezes sem conhecimento, né? Irmãos, dízimo é obrigação, mas a oferta é voluntário. Essa é a concepção que nós temos hoje, mas não era a concepção que os judeus tinham. Algumas ofertas dos judeus eram obrigatórias, tá? Eram obrigatórias. Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, tá bom? Vamos aqui, nós falamos aqui, tá? Apontando aqui essa palavra do Senhor muito, muito forte aqui, a acusação que Deus traz em relação ao povo, tá? Eles estavam retendo os dízimos e oferta. Por causa disso, o Senhor traz uma palavra de ameaças e juízos, na verdade, porque isso já estava acontecendo sobre o povo. Olha o versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Essa é uma palavra, querido, de juízo. Há uma tradução mais centrada, mais próxima do original hebraico, que seria assim, olha, pela maldição vocês estão sendo amaldiçoados, contudo, vocês estão roubando. Contudo, a mim vocês estão roubando.
eles estão vivendo debaixo de uma maldição e mesmo assim continuam roubando ao Senhor. É essa a ideia desse texto, tá? Essa ideia. Eles continuam na prática do pecado, tá? Aqui, querido, o profeta ele apresenta aqui o resultado da atitude do povo em se apropriar daquilo que pertence a Deus. Agora a pergunta é: que tipo de maldição o profeta está falando aqui? Porque ele está dizendo, olha, pela maldição vocês estão sendo amaldiçoados. Mas que maldição é essa que o profeta está falando? Eu vou citar dois comentaristas que eu acompanho, tá? Primeiro, o Vincent Shen, eu não sei pronunciar, não sei, tem um G no final mudo, acho que é Shen. Ele diz aqui que nos versículos 10 e 11, fica claro que a maldição envolvia falhas nas colheitas, devido às condições climáticas adversas e pragas, tá bom? Agora veja o que ele vai comentar. O povo, enfrentando dificuldades econômicas, usava as dificuldades econômicas, como desculpa para não dar a Deus o que lhe pertencia. No entanto, continua lá o Exaltino, ironicamente, era justamente essa desobediência que os colocava sob a maldição divina. O que eu vou citar aqui é um jargão, eu não gosto de citar, mas aqui eu acho que ele cai bem, tá? Eu ouvi muito isso em épocas passadas. Os pregadores diziam o seguinte: olha, você não dá porque não tem, ou você não tem porque não dá. Irmãos, eu ouvi isso demais. Mas é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Porque eles estavam usando a crise financeira, a crise econômica, como desculpa para não devolver aquilo que era do Senhor. Mas o problema, como diz o Exaltino, é que era justamente a desobediência dele que estava colocando o povo debaixo da maldição. No mesmo sentido, querido, um teólogo reformado chamado George Hugenberger, eu sou ruim com esses nomes, ele comentando sobre esse texto, ele diz, olha, essa negligência pode ter parecido justificada devido às perdas nas colheitas. A negligência aqui é de não estar devolvendo ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, tá bom? Então isso poderia ser justificada por causa das perdas nas colheitas, por causa da seca e das pragas, o que seria suficiente para desencorajar adoradores complacentes. No entanto, ele vai seguir a mesma linha do Exaltino. O Senhor revela que essas desgraças naturais foram a consequência e não a causa da desobediência da nação. Você percebe? O fato de eles estarem passando por essa situação é por causa da desobediência deles. Foi a desobediência que trouxe sobre eles essas consequências. Irmãos, pode parecer loucura, mas você vai ver por toda a Bíblia essa realidade sendo tratada. Se você pegar 2 Crônicas, na verdade, eu coloquei foi Coríntios, vou mudar bem aqui. 2 Crônicas, deixa eu apagar aqui para corrigir. 2 Crônicas 7, 13 e 14, você vai perceber exatamente isso. Observe aqui, olha. Se eu fechar, ao Senhor, olha, se eu fechar os céus, de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as colheitas, ou se eu enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, e me procurar, e se arrepender, e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você percebe? O que o Senhor está dizendo aqui, olha, quando esse povo me desobedecer, eu vou cerrar os céus sobre eles. Não vai chover. Não vai chover. É obra de Deus, irmãos, não é... É obra de Deus. Outra coisa, ele vai dizer, olha, eu vou dar ordem aos gafanhotos. Quem é agricultor aqui que imagina um negócio desse, né? Eu vou dar ordem aos gafanhotos para que acabem com todas as colheitas. Eu vou enviar uma praga, na verdade,
Então, o Senhor está dizendo, eu vou, se vocês desobedecerem, se vocês não ajustarem a vida de vocês, se vocês não abandonarem o pecado, eu me voltarei contra vocês. Um povo vivendo em sociedade agrária, onde não há chuva, onde o gafanhoto vem e destrói, onde a praga vem e consome, acabou, querido. Não tem o que fazer, entendeu? Não tem chuva, a seca se predomina. Aquilo que tem as pragas vem e consome. Então o cara entra num estado de miséria. Por quê? Por causa do pecado. Mas se você se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então o Senhor diz, olha, eu ouvirei dos céus as orações de vocês, eu perdoarei os pecados de vocês e eu sararei a terra de vocês. Sarar a terra significa que vai voltar a chover, significa que os gafanhotos não vão consumir o fruto da terra, significa que as pragas não vão devorar aquilo que você tem. É disso que nós estamos falando, irmãos. Portanto, aqui, querido, a maldição da qual o profeta fala diz respeito exatamente a isso. A falta de chuva, a seca, sabe? Há pragas que estão consumindo o fruto do trabalho deles. Nós estamos falando de crise econômica, irmãos. Nós estamos falando de fome, de seca aqui. É disso que o Senhor... É essa a maldição do Senhor. Se você for lá para o livro de Ageu, irmãos, você vai encontrar a mesma história. A mesma história. O povo abandonou a casa de Deus, não deu prioridade para a construção da casa do Senhor, todo mundo foi viver a sua própria vida, construindo suas próprias casas. O Senhor diz, olha, eu vou amaldiçoar vocês. Eu vou fechar os céus. Até aquilo que você ganhar, é como se você ganhasse e colocasse num saquetel furado, num bolso furado. Você coloca o dinheiro aqui e vai para casa, quando você chega em casa, não tem mais nada, o dinheiro caiu, perdeu, entendeu? É essa a ideia. É essa a ideia do texto aqui. É esse tipo de maldição que o texto aponta. Agora nós temos um chamado ao arrependimento, irmãos. Nós temos a acusação, a ameaças e o juízo aqui do Senhor. Agora nós temos um chamado ao arrependimento. Versículo 10. Tragam o dízimo todo. Agora já estou lendo a NVI, tá bom? Porque das traduções que eu encontrei, basicamente só ela traz o texto muito semelhante ao original. Tragam todo o dízimo, tudo no singular, o dízimo. Traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Só a NVI colocou o texto dessa forma, querido. Só ela. As outras traduções todas tragam todos os dízimos, traga todos os dízimos, mas no original não é assim que está, tá? Não é assim. Alguns estudiosos aqui acreditam que o profeta está falando aqui de todos os dízimos, por isso as traduções todas apontam para isso, né? E todos os dízimos aqui seriam uma referência aos 3 dízimos que eu citei lá. O dízimo levítico, o dízimo anual, que era levado ao templo nas comemorações, né? E o dízimo trienal, que era um dízimo que era dado mesmo na própria cidade para as pessoas carentes, tá? Bom, agora, e aí eu posso falar a vocês, tá? A maioria absoluta dos comentaristas que eu li, eles defendem a ideia aqui de que não é de todos os dízimos que o profeta está falando, mas ele está falando de trazer o dízimo completo, o dízimo completo. A ideia desses estudiosos, irmãos, e a exegese do próprio texto apontam para o fato de que o problema tratado pelo profeta era uma entrega parcial e às vezes até mesmo inexistente. Era esse o problema. Eles estavam trazendo parte dos seus dízimos e não o dízimo completo, tá? Não estavam dando tudo. Ou alguns nem mais estavam trazendo o seu nem parcial, nem nada, sabe? Era disso que eles estavam tratando aqui. Trazer o dízimo, querido, significa trazer o dízimo completo, tá? E não apenas parte dele. É essa cobrança do Senhor aqui. É isso que está sendo colocado aqui. Se você voltar para o versículo 7, né? Lembra lá? Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, em que voltaremos?
E a resposta do Senhor é: se arrependam dessa atitude e tragam o dízimo completo de vocês. Ou apenas tragam o dízimo de vocês, para aqueles que não estavam dizimando. É essa a questão do texto. Irmãos, eu poderia explorar isso aqui, mas a gente já conhece isso aqui de cor salteada. Todo mundo conhece isso aqui, querido. Eu quero gastar o nosso tempo tratando das promessas. Porque as promessas, irmãos, ela vai refletir muito do coração paternal de Deus sobre nós. Essa talvez seja a maior dificuldade que algumas pessoas, né, não são todas, na verdade, nem é a maioria, na verdade. Algumas pessoas na igreja têm dificuldade com relação a essa questão de dízimo e oferta, porque eles ouvem muito falar: dízimo é da lei, dízimo é não sei o que tem, ou às vezes porque a pessoa realmente não consegue se desprender, né, não consegue, tem um coração muito apegado ao dinheiro, sabe? Tem um coração preso ao dinheiro. Então ela fica tentando ali amenizar a consciência dela para não ofertar ao Senhor. Mas ela esquece, querido, que o mandamento de Deus aqui, irmãos, é isso que para mim é mais importante nessa ministração, sabe? Porque quando eu olho para as promessas que o Senhor traz e a maneira como Ele faz isso, revela um Deus que está... vai parecer blasfemo isso, querido, mas revela um Deus desesperado para abençoar o seu povo, mas o povo não... Parece que não quer, parece que não entende. Porque quando Deus mostra o pecado, querido, quando Deus traz a exortação, dá o mandamento para que se arrependam, Ele faz isso por uma razão simples, irmãos. E essa razão é vista exatamente nas promessas que Ele vai citar aqui. Lembre-se, era um povo que estava levando para o Senhor ofertas impuras. Eles estavam dando para o Senhor as sobras, aquilo que quase não prestava mais, entende? Era um povo que estava distante da palavra do Senhor, era um povo que estava vivendo casamentos mistos, era um povo que estava acusando Deus de ser injusto para com eles, um povo que estava vivendo na prática da idolatria, da feitiçaria, que estava vivendo uma vida completamente torta, irmãos, longe do Senhor. Mas quando chega aqui, querido, o Senhor diz isso para esse povo. É como se Ele tivesse dizendo assim: eu quero muito abençoar vocês, mas vocês não estão me deixando abençoar vocês. Pastor, mas por que Deus não faz? Irmãos, eu entendo uma coisa com relação a essa questão, sabe? Há apenas uma promessa nas Escrituras que ela é completamente 0800 para nós. A promessa de salvação não exige da pessoa nada. Você não tem que dar nada em troca da sua salvação. Pastor, eu tenho que largar o meu pecado para ser crente? Não. Isso choca vocês, né? Não. Você larga o pecado depois que é crente. Depois da obra do Espírito no teu coração. A única promessa que não custou nada para nós, mas que custou a vida de Jesus, tá? É a promessa da salvação. Você não precisa fazer nada. Todas as outras promessas nas Escrituras são condicionais. Você faz isso para receber aquilo. Irmãos, eu já preguei sobre isso a vocês. Eu gastei uma pregação quase toda falando sobre isso, citando os textos. Faça isso e você vai receber isso. Faça isso, haja dessa forma e isso vai acontecer. É assim por toda a Bíblia. No Velho e no Novo Testamento esse padrão não muda, irmãos. Não muda, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui as promessas. Irmãos, atente para isso, porque é de uma grandeza isso aqui, quase que inexplicável. A partir do versículo 10, olha: tragam todo o dízimo ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu mudei a tradução aqui, tá? Porque ela enfatiza mais aquilo que eu quero realmente enfatizar. Veja, querido, nesse contexto aqui, irmãos,
Pôr Deus à prova não significa duvidar de Deus ou tentar manipular o Senhor. O que nós temos aqui, irmãos, é um desafio divino para que o povo demonstre fé e obediência em uma área em que eles estavam falhando. É um convite para que confiem na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas quando eles cumprirem a parte deles na aliança. Em outras palavras aqui, Deus está desafiando o povo a testar a sua fidelidade através da obediência deles. E a pergunta é, como é que seria provar a Deus dentro desse contexto aqui, querido? De acordo com esse texto, seria trazer todo o dízimo à casa do tesouro. A prova consistia em obedecer a essa ordenança e em seguida, irmãos, observar se Deus não cumpriria a sua promessa de abrir a janela dos céus e derramar sobre eles bênçãos sem medida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito francamente, muitos pastores têm dificuldade de ensinar isso aqui, porque eles têm medo de que as pessoas comecem a querer barganhar com Deus. Eu vou te dar, mas eu só vou te dar se o Senhor me abençoar. Não é essa. Quem impõe isso é o Senhor. Traga, devolva aquilo que é meu, entregue de volta aquilo que é meu, e quando você fizer isso, me põe à prova. O que é a prova, irmãos? É observar se Deus vai cumprir ou não vai cumprir aquilo que Ele está dizendo. E é aqui que entra as promessas do Senhor, entendeu? É aqui que entra, você tem condição de perceber se Deus vai fazer. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 30 anos de ministério, de igreja. 30 anos. Nos meus 30 anos servindo ao Senhor, querido, eu posso dizer a vocês. Veja, eu não sou pregador de prosperidade, eu jamais pregaria uma mensagem de prosperidade como é pregada por aí. Mas eu estava falando ao pastor Jair ontem e o Romildo comentando sobre essa questão, né? No meio da conversa surgiu essa questão. Eu disse, pastor, o nosso problema é que a gente tem medo de falar aquilo que a Bíblia diz por causa dos outros. Porque tem uns caras aí que são um bando de estelionatário e abusam da palavra para extorquir as pessoas, nós ficamos calados. Aí nós, por não falar, permitimos que os nossos liderados, as nossas ovelhas, que os irmãos invistam do seu dinheiro nessas pessoas, porque elas estão lá falando e as pessoas acreditam nisso. E é verdade, irmãos. Eu acho interessante isso, sabe? As pessoas acreditam e elas dão. E você se assustaria em saber o quanto que as pessoas dão para essas. É só você ver igrejas ricas, com muito horário em televisão, com programação extensiva em redes sociais. Irmãos, isso custa muito dinheiro. E eles têm porque o povo dá. Então nós privamos a igreja de experimentar dessa bênção de Deus, porque, querido, deixa eu dizer algo bem claro para você. Isso aqui nunca foi ideia do homem, pelo menos minha não. Vocês trazem, vocês devolvem e depois vocês põem Deus à prova. E pôr à prova não é desafiar. Eu quero ver se o Senhor vai fazer. Agora eu quero... Não, você traz, mas não é também. Vamos lá, vamos só corrigir uma coisa aqui. Porque eu conheci muitas pessoas ao longo da minha caminhada que faziam o seguinte: ele nunca dizimou, aí ele entrega o primeiro dízimo e ele quer que no mês seguinte Deus mude radicalmente a vida dele. Eu digo, meu irmão, aí também você está forçando a barra. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas acontecem. Deus não age dessa forma, porque isso pode ser só uma tentativa de barganhar com Deus. Seja fiel ao Senhor. Mantenha a sua fidelidade na expectativa de que Ele vai fazer. E Ele vai fazer, irmãos. E isso eu tenho certeza, porque não sou eu que posso garantir, quem está garantindo é o Senhor. Eu vou fazer, na verdade. Trazer todos os dízimos. A casa do tesouro aqui, é uma referência ao lugar no templo onde os dízimos, as ofertas eram armazenadas, tá? Para o sustento dos sacerdotes, dos levitas e ali também o funcionamento do culto, na verdade. Se o povo fizesse isso, querido, o povo estaria demonstrando arrependimento de sua desobediência e, ao mesmo tempo que ele demonstra arrependimento, eles demonstram também confiança no Senhor. Veja, eles não estão trazendo, ou eles estão trazendo parcialmente. Não há uma entrega, não há uma confiança,
Não há aquele espírito de dependência, aquilo que nós falamos ontem, aquela dependência do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu confio no Senhor, eu vou esperar no Senhor, na verdade, que vai abrir as portas, que vai fazer. Então, quando o texto aponta para essa realidade, se vocês trouxerem, isso demonstra que vocês estão se arrependendo, isso demonstra que vocês estão confiando em mim. Agora é só aguardar, porque uma vez que vocês estão fazendo a parte de vocês, eu vou cumprir com aquilo que eu prometi. Então aqui, querido, em Malaquias 3:10, provar a Deus é um ato de obediência, com a expectativa de que Ele demonstrará sua fidelidade através de suas bênçãos abundantes. É um convite para experimentar a veracidade das promessas divinas através da prática da fé e da obediência. É isso. É um chamado. Irmãos, aquilo que Deus mais espera de nós é confiança. Sabe, às vezes eu fico pensando nessas coisas. O que é confiar em Deus de fato? A gente vai passar por isso lá em Tiago, viu? Vocês vão chegar lá, a gente vai trabalhar um pouco isso. Porque a confiança de Deus, irmãos, não pode ser uma coisa subjetiva. A confiança no Senhor é algo prático. A confiança, a nossa fé no Senhor é uma coisa visível. Ah, pastor, você está exagerando. Não, irmãos, não estou exagerando. Porque ela é demonstrada por atitudes. Não adianta a gente dizer que confia no Senhor se as nossas atitudes práticas não provam isso. É um discurso assim meio doido. Eu estou proclamando uma coisa com os meus lábios, só que com a minha vida eu estou indo noutra direção, querido. Há uma desconexão entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Quando a gente chegar em Tiago, nós vamos explorar isso um pouquinho mais. Veja, as promessas, irmãos. A primeira promessa que ele tem aqui para nós está no versículo 10 ainda, 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 11, né? E vejam se eu não vou abrir a minha tradução diz, as comportas do céu. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vou abrir. É isso, você vai confiar no Senhor, e você vai esperar que o Senhor faça aquilo que Ele está prometendo. E o que Ele está prometendo é: eu vou abrir a janela dos céus. Essa é uma expressão muito interessante, irmãos. É lógico, é uma linguagem, né, metafórica, que aponta aqui para uma bênção de Deus, querido, de proporções assim extraordinárias, abundante, irmãos. A janela dos céus aqui, queridos, são vistas nas Escrituras como uma fonte de onde Deus controla os elementos essenciais para a vida e a prosperidade na terra, como, por exemplo, a questão da chuva. Você quer ver uma coisa interessante? Há um texto lá em Gênesis, lá no capítulo 7 de Gênesis, depois que Noé entra na arca ali com os animais e tudo, no versículo 12 de Gênesis 7 diz assim: e caiu chuva. Aliás, versículo 12, né? Nesse dia, quando Noé entrou com os animais, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Observe, querido, que lá em Gênesis as comportas dos céus se abrem para um juízo terrível de Deus sobre o povo. Mas aqui há uma promessa de que as comportas dos céus vão se abrir para abençoar o povo de Deus. Percebe isso? Tem a ver com a chuva. Biblicamente, querido, biblicamente, a falta da chuva era um problema sério entre o povo de Israel e um sinal de maldição e desagrado de Deus. Você vai ler isso em vários lugares do Velho Testamento, tá bom? Mas a abundância de chuva, por outro lado, irmãos, era um sinal de bênção e favor de Deus. Então aqui abrir a janela dos céus, ou as comportas dos céus, implica em Deus prover chuva na medida certa para garantir ou colheitas fartas. Semeiem que eu vou enviar. Veja, não é só chuva no tempo certo, irmãos. É chuva
na quantidade certa, porque chuva demais poderia estragar a colheita, entendeu? A semeadura. É chuva no tempo certo e na medida certa, de maneira que aquilo que foi semeado na terra produza em abundância. É essa a promessa de Deus para esse povo, querido, para esse povo. A segunda promessa aqui, querido, são os celeiros transbordantes. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aqui, ele está citando aqui a consequência direta de Deus abrir as comportas dos céus, a janela dos céus. É uma bênção sem medida, irmãos. Tá? A ideia aqui, em algumas traduções, querido, é até que não haja mais lugar para recolher, não haja mais espaço nos seus celeiros. Tá? Por isso, a ideia de celeiros transbordantes aqui indica uma quantidade excessiva, querido, superabundante, que excede a capacidade de armazenamento normal do povo. É essa a promessa do Senhor. Celeiro transbordante, irmãos, ilustra aqui a magnitude da bênção sem medida prometida por Deus. Não seria apenas o suficiente para o sustento, mas uma abundância que demonstraria claramente a fidelidade e a generosidade de Deus em resposta à obediência do povo em trazer os dízimos completos para a sua casa. Duas coisas: abrir as comportas dos céus. Em se tratando de hoje, queridos, significa o seguinte: desde que um trabalho honesto, eu não imagino um crente num trabalho desonesto, né? Mas aquilo que você puser a mão para fazer, o Senhor vai te abençoar de tal maneira que esse negócio vai prosperar. Recebe, minha irmã? Colocou a mão para fazer, o Senhor vai fazer prosperar. Não está prosperando só pela sua capacidade, é a bênção de Deus sobre você, sabe? É Deus fazendo multiplicar os recursos. Essa promessa, irmãos, vai abençoar de tal forma que você não terá só o suficiente, mas você terá muito mais do que precisa. E aqui entra uma outra característica nossa como igreja, irmãos. Quando o Senhor nos abençoa mais do que aquilo que nós precisamos, Ele faz isso para que a gente não só seja obediente a Ele nos dízimos e nas ofertas, mas para que o nosso coração seja generoso em abençoar quem precise. A terceira bênção do Senhor, querido, tem a ver, e olhe só, irmãos, tem a ver com a repreensão do devorador. Olha o versículo 11 agora. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. Essa é uma bênção, querido, da proteção de Deus sobre os nossos negócios, sobre o nosso salário, sobre aquilo que nós fazemos. O devorador, aqui, ele pode ser interpretado de diversas formas dentro do contexto agrícola e da vida da época lá, sabe? Poderia se referir a pragas de insetos, como no caso dos gafanhotos, que nós citamos lá em 2 Crônicas. Poderia se referir também aqui a doenças nas plantas secas ou outros flagelos que destruíam as colheitas e a produção da terra. Ao dizer aqui que ele vai repreender o devorador, Deus está prometendo intervir sobrenaturalmente para proteger as lavouras e o fruto do trabalho do povo contra a perda e destruição. O Senhor está dizendo assim: olha, pode ficar à vontade, que nada vai consumir o trabalho. Sabe de uma coisa, irmão? Você quer ver uma coisa interessante? Às vezes a gente ganha até bem, mas todo o dinheiro que ganha, gasta com remédio, com médico, com hospital, é coisa que quebra, que você tem que consertar, é o carro que dá problema, você tem que levar, e aí você ganha até bem, mas o dinheiro não rende porque você está gastando o tempo todo. Eu diria, irmãos, aqui, sem falar em demônios, como as pessoas querem imaginar, porque o devorador aqui não é demônio, o devorador aqui é uma ação de Deus contra o povo por causa do pecado dele, entende? Aí alguns pregadores dizem que é demônio que está. Não é demônio não, irmãos. O devorador aqui é a consequência da nossa desobediência ao Senhor. Ele está dizendo: se você trazer os seus dízimos, eu vou abençoar vocês.
Não vou deixar que o fruto do trabalho de vocês seja consumido com essas coisas. Porque se tratando desse povo aqui, ele está dizendo exatamente isso, tá? Eu vou proteger, eu vou intervir sobrenaturalmente para proteger as lavouras de vocês. Ou seja, primeiro, a chuva vai vir no tempo certo. Eu não vou deixar que as pragas venham e consumam, que os gafanhotos venham e consumem. Irmãos, quem é da roça sabe disso. Ah, querido, você está na roça, ou quando não é a seca, né, você plantou e a chuva não vem, e o homem da roça, que não tem recurso, porque quando o cara tem recurso, ele tem maquinário, mas quando ele depende só do Senhor mesmo, irmãos, plantou lá e a chuva não vem. Irmãos, que tristeza, querido. Ou então o cara plantou, a chuva veio, nasceu, está bonito, mas aí começou aquele temporal, começou chuva, daqui a pouco a água entrou e destruiu tudo. Olha lá para o Rio Grande do Sul. Nós vimos isso agora recentemente, entendeu? A água vem e destrói tudo. É água no tempo certo, irmãos. É a mão de Deus impedindo que as pragas consumam o fruto do nosso trabalho. É essa a promessa de Deus para nós, querido, para quem é fiel. O texto diz, para que não consuma os produtos da terra, né? E ele vai dizer, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos. Essa parte aqui, querido, detalhe é o efeito da repreensão divina sobre o devorador. A promessa é de que a produção agrícola seria preservada. Os campos não seriam devastados. E as videiras aqui, irmãos, você tem ideia da importância da videira para a economia e a alimentação daquela época, sabe? Ele está dizendo, as videiras não serão destruídas, elas serão produtivas. Elas não vão ficar estéreis. Elas não vão ter os seus frutos destruídos antes do tempo. Por quê? Porque a minha mão estará sobre vocês para abençoar vocês. Em essência, querido, é a garantia de segurança e abundância na produção de alimentos. Em se tratando de nós, novamente, irmãos, é o Senhor dizendo, eu não vou permitir que o teu salário seja consumido por essas coisas, por prejuízos, por doenças, por gasto com remédio, por gasto com hospital, com médico, com consertando coisa, isso, aquilo. É essa a promessa do Senhor, querido, para nós. Talvez eu não ganhe muito, mas aquilo que eu ganho, Deus faz render, faz multiplicar. Mas tem mais ainda, irmãos. Versículo 12. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Esta bênção aqui, querido, ela transcende a esfera material, tá? E local. Ela é uma bênção que alcança, e em se tratando aqui de Israel, cercado de nações inimigas, alcança um reconhecimento internacional. As nações fora de Israel vão olhar para Israel e vão reconhecer a bênção de Deus sobre o seu povo. A prosperidade e as bênçãos que Deus derramaria sobre Israel seriam tão evidentes que as nações ao redor notariam e reconheceriam a felicidade e o favor de Deus sobre o seu povo. Ser chamado aqui de feliz, querido, ou de bem-aventurado, que é o termo lá que a Septuaginta usa para esse texto, né? Pelas outras nações, indicaria que a obediência de Israel resultou em uma condição notavelmente próspera, irmãos, e abençoada aos olhos do mundo. Agora veja, vocês serão uma terra. Por que as nações vão olhar para vocês e dizer isso? Porque vocês serão uma terra de delícia. Essa expressão aqui, ela vai complementar aquilo que foi dito anteriormente. E ela descreve a condição da terra de Israel como resultado direto da bênção de Deus. Uma terra de delícias ou uma terra desejável, dependendo da tradução, sugere um lugar de grande fertilidade, prosperidade, paz e bem-estar. A ideia, querido, é que Israel seria uma terra onde a vida seria boa, abundante, digna de ser desejada por outros povos. E isso contrasta, mas assim, muito claramente, com a condição que eles estão vivendo naquele momento.
Naquele momento todo mundo olha para Israel e está vendo Israel como um povo amaldiçoado. Eles estão em crise financeira, eles estão subjugados por outras nações, não tem do que falar. Mas o Senhor está dizendo, e observe, irmãos, observe, se tão somente vocês trouxerem os dízimos de vocês, eu abençoarei vocês. Queridos, eu não sei como é que você lida com isso. Eu olho para esse texto e eu consigo perceber no texto o coração de Deus, o desejo de Deus em abençoar o seu povo, a intenção. Eu imagino, irmão, sinceramente, eu imagino que o Senhor sofra. Ele faz porque é palavra, irmãos. Na Bíblia nós encontramos as bênçãos e as maldições. Isso você vai encontrar claramente, tá? Não tem como fugir disso. Mas eu tenho certeza, querido, que Deus se entristece e Ele sente profundamente a dor do seu povo, ainda que em pecado, sabe? Porque o coração de Deus tem o desejo de abençoar. O coração de Deus quer o melhor para nós. Isso aí é indiscutível, irmãos. Deus sempre vai desejar o melhor para os seus filhos. Como um pai qualquer quer o melhor para os seus filhos. Mas, a despeito de querer o melhor para os seus filhos, o pai não pode permitir que o filho erre o caminho, se afaste do caminho. Irmãos, eu sou pai, eu tenho aqui 3 filhos aqui, tem um lá em Imperatriz. Eu já disse para as minhas filhas, o que eu quero para elas é que elas sejam bem-sucedidas na vida, que elas sirvam ao Senhor. Mas eu sei que para isso elas precisam trilhar um caminho. Ah, pai, mas é porque minhas amiguinhas lá, os pais das minhas amiguinhas, eu digo, olha, eu não quero saber das amiguinhas, nem dos pais das suas amiguinhas, eu não me importo com elas. Parece egoísmo, irmãos. Mas realmente eu não me importo, eu não sei nem quem são essas meninas. Eu me importo com as minhas filhas. Eu quero o melhor para elas. E às vezes, querido, eu preciso ser duro para ensinar o melhor para elas, para mostrar o caminho que é melhor para elas. Então imagine se eu, como pai, cheio de defeito, de pecado, irmãos, tenho no coração o desejo, e eu oro, e eu quero que elas saibam, eu oro por isso todos os dias, para que Deus dê a elas o melhor. Se eu, como pai, desejo isso, estou orando por isso, agora imagine Deus, querido, em relação a nós. Olhe para as promessas. O Senhor está dizendo, está apontando o pecado, está apontando o erro. Olha, vocês estão me roubando, vocês estão debaixo de maldição, porque estão me roubando. Então eu quero que vocês parem com essa atitude, com esse comportamento, que vocês devolvam aquilo que é meu, tá? Não é que Deus precise do dinheiro, irmãos, mas devolva para que vocês saiam dessa condição de pecado. E se vocês fizerem isso, vocês podem me provar, façam, me provem. Coloquem-me irmãos, Deus está dizendo, na verdade você vai encontrar, não vai encontrar em nenhum outro lugar da Escritura, a respeito de nenhum outro assunto, Deus não é só, veja, Ele não está pedindo para você, Ele está dizendo, faça, me prove, Ele está mandando você fazer, põe-me à prova. Não há, irmãos, em qualquer outro lugar que alguém tentou provocar Deus, provar a Deus de alguma forma, ele foi punido. Mas aqui o Senhor está autorizando, podem me provar. Provem-me e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, se eu não vou derramar sobre vocês uma bênção tão grande que os celeiros de vocês transbordarão. Eu vou, por causa de vocês, por causa do meu amor por vocês, eu vou repreender o devorador. Tá? Eu vou impedir que as pragas consumam o trabalho de vocês, que o gafanhoto consuma. Eu vou liberar os céus sobre vocês, a chuva vai vir no tempo certo, na quantidade certa. Eu vou abençoar vocês. A bênção será tão grande que as nações vizinhas olharão para vocês e dirão que vocês são uma terra deleitosa. Se você acha que isso é exagero, irmãos, é só você ler a história de Israel para você perceber isso. Sempre que o povo se volta para Deus de todo o coração para buscar o Senhor abre os céus sobre eles e abençoa.
Mas também, querido, quando o povo vira as costas para o Senhor, aí, irmãos, não tem muito o que fazer, sabe? Veja, há uma condição para que a bênção de Deus me alcance. O texto é muito claro, querido. E a condição é exatamente essa: a nossa obediência ao Senhor. Você só pode experimentar isso aqui, querido, se você for obediente ao Senhor. Tá, mas tem aqueles que acreditam que o Velho Testamento não é para nós, que esse texto não é para nós. Se você acha que isso aqui não é para você, você fica à vontade, tá? Eu não tenho como pregar isso aqui, irmãos, e não entender que Deus quer falar conosco. Eu não tenho como pregar isso aqui e não entender que a intenção de Deus é nos abençoar, que é o desejo do Senhor abençoar a sua igreja, que é o desejo do Senhor fazer a igreja próspera. Eu não estou falando de riqueza, querido. Estou falando aqui de prosperidade, de paz, de bem-estar. Sim, de uma situação financeira tranquila, entende? Claro, eu não vou negar isso, irmãos. A Bíblia não me permite negar isso, querido. Não me permite. Não há essa coisa de que ser crente e ser feliz é ser pobre. Não existe isso na Bíblia, irmãos. Não existe. Se a bênção do Senhor está sobre nós, querido, haverá provisão de Deus na nossa vida. Haverá provisão. Haverá tempos na nossa vida que o Senhor vai permitir que eu passe por lutas. Ele não vai me deixar faltar nada do que é necessário para mim. Necessário. Não vai faltar um teto para morar, não vai faltar comida no prato, não vai faltar roupa para vestir. O básico o Senhor vai... Mas ainda assim Ele pode permitir tempos de lutas, querido. E esses tempos de lutas que o Senhor permite, irmãos, não tenha dúvida, isso acontece por uma razão, por um motivo. É Deus provando o nosso coração para saber até que ponto realmente nós cremos nele. Eu vou encerrar te dizendo uma coisa, irmãos: o que Deus mais espera do seu povo, o que Deus mais anseia do seu povo, é que esse povo confie nele, é que esse povo dependa dele. Nós manifestamos isso, irmãos, devolvendo ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Nós manifestamos isso, querido, indo para diante de Deus em oração, buscando, clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor pela nossa vida, suplicando ao Senhor pela glória dele na vida da igreja, entende? São coisas, são atitudes que demonstram realmente que nós confiamos e que nós dependemos de Deus. Eu deixo com vocês, querido, eu deixo com vocês essa mensagem. Eu espero que o Senhor te ajude, eu espero que o Senhor te dê a graça de crer, tá? Não é crer em mim, irmãos, mas é crer na sua palavra. Não disse nada aqui, irmãos, de mim mesmo, tá? Tudo que eu fiz foi tentar interpretar o texto corretamente e ensinar você. E eu espero realmente que o Espírito faça com que a palavra chegue com poder ao teu coração, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor.